Cada um de nós precisa decidir se será um pregador do evangelho ou um promotor de divisão. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Dani Cadori, teóloga, design de moda e também criadora do Vem e Vamos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a importância da harmonia dentro da igreja. Eu estou relendo o livro Cristianismo Puro e Simples. Eu li ele a primeira vez quando eu tinha uns 17, 18 anos e eu confesso que na época eu não era uma leitora tão assídua, então esse livro pareceu impossível de ser compreendido por mim. Mas hoje em dia, lendo ele novamente, eu vejo o quão precioso ele é e quantas verdades importantes ele traz. E lendo esse livro, uma frase saltou aos meus olhos: nossas divisões só devem ser discutidas na presença dos que já chegaram a acreditar que existe um único Deus e que Jesus Cristo é seu único Filho. É interessante pensar que Lewis escreveu essa frase justamente porque Cristianismo Puro e Simples é um livro que provém de reflexões que ele fez para uma rádio, onde teria diversos ouvintes que muitos deles não seriam cristãos, não conheceriam a palavra. Então ele usa essa frase para argumentar o motivo do qual ele não abordou nas suas rádios e, consequentemente, não foram aqui para o livro alguns temas que para muitos cristãos pareceriam fazer parte de um cristianismo puro e simples. Ele destaca o fato de que existem assuntos que só devem ser comentados entre pessoas que reconhecem Jesus como único Senhor e Salvador, e que não seria sábio da parte dele tratar esse assunto, teoricamente, em praça pública. Essa frase, para os dias de hoje, ela é muito importante, pode nos levar a várias reflexões. Nós vivemos hoje um cristianismo em que está acostumado, principalmente por causa das redes sociais, a tratar assuntos que muitas vezes existe divisão no nosso meio, na frente de pessoas que não conhecem a Cristo. E dessa forma, ao invés de nós estarmos nos ocupando e usando as plataformas como uma forma de falar a verdade do Evangelho, uma forma de expressar quem é Jesus, nós estamos usando esses lugares para tratar sobre as nossas divisões internas, que muitas vezes vão estar prejudicando e até atrapalhando que pessoas que não conhecem a Cristo em algum momento venham a conhecê-lo. E para se aprofundar nesse assunto, nós temos que entender duas coisas. A primeira delas é que Deus ama a unidade. Assim como existe uma unidade na Trindade, Ele espera que exista uma unidade na igreja. Deus quer que nós sejamos cristãos que vivem em unidade. E o segundo ponto é que Deus ama a singularidade. A forma que Deus valoriza a diversidade fica expressa na criação e também se aplica para nós seres humanos. Deus não criou o homem para ser um robô, onde todos falam, agem e pensam da mesma maneira. Mas hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos ligar esses dois pontos, unidade e singularidade. Porque nós vivemos em uma geração e num momento tão polarizado da nossa história, onde nós cremos que somente conseguimos ter união com quem pensa, fala, age, se veste, vota da mesma forma que nós. Isso também se aplica às doutrinas. Nós não conseguimos mais dialogar com irmãos que professam Jesus como único Senhor e Salvador, mas muitas vezes não possuem uma doutrina completamente igual à nossa, possuem uma doutrina que não é contrária à palavra, mas que por vezes não é igual à nossa. Nós não conseguimos mais ter esse diálogo, ao contrário, nós vamos para a rede social e fizemos o oposto do que Lewis fala no livro. Nós debatemos, nós olhamos as divisões em praça pública. E o motivo é claro, nós não conseguimos mais lidar com a singularidade do outro. Mas a verdade é que a igreja, ela é uma unidade, formada por pedras únicas. As pedras que constroem a igreja de Cristo, elas não são pedras polidas da mesma forma e com o mesmo formato. Mas são pedras, são pessoas que buscam a santidade, que buscam servir ao Senhor diariamente, mas que são diferentes. Nós somos únicos e quando nós começamos, por conta da nossa carne e também do pecado, olhar para as outras pessoas que professam a mesma fé que nós e crer que nós somente vamos ser uns com aqueles que fazem exatamente o mesmo que nós, escolhem exatamente o mesmo que nós, votam como nós e se vestem como nós. Nós estamos cometendo um pecado enorme. Eu uso brinco, eu uso maquiagem, mas eu também chamo de irmãs aquelas mulheres que interpretam a palavra de maneira diferente que eu e que acham que as mulheres não devem fazer isso, porque elas são minhas irmãs e eu não tenho motivo algum para na internet ficar debatendo com elas. Se em algum momento nós sentarmos para tomar um chá, eu posso e provavelmente irei explicar a forma que eu vejo esse assunto, mas em amor. E crendo que nós podemos ser uma, e crendo na unidade, crendo que no final o Senhor julgará, eu e ela. O mesmo se aplica para a política, o mesmo se aplica para as outras questões e divisões, o mesmo se aplica para os momentos em que nós somos tão intolerantes que nós queremos colocar a nossa razão à frente da pregação do Evangelho.
quando nós passamos mais tempo debatendo as nossas divisões, quando nós passamos mais tempo debatendo em praça pública, nós não estamos pregando as boas novas. Nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chama a fazer. E lá em João 13:35, quando Jesus diz quem são os discípulos, ele fala assim: nisto todos conhecerão quem sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O padrão que Jesus usa para definir quem é discípulo é o amor um pelos outros. Hoje em dia, em tempos de eu quero ter razão, eu quero estar certo, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para o país, a minha opinião é a melhor. Onde está ficando o nosso amor um pelos outros? Mesmo que nós tenhamos boas intenções de promover o reino, mesmo que nós tenhamos boas intenções de preservar o evangelho, muitas vezes as intenções, elas na verdade só estão ocultando o nosso ego inflado, que não aceita lidar com a singularidade dos nossos irmãos e irmãs, que não aceita lidar com um pensar por vezes distinto do nosso, não aceita lidar muitas vezes com outras interpretações além da nossa, desde que elas não firam princípios básicos da palavra. Nós estamos deixando que o nosso ego nos domine, a tal ponto que a nossa característica de discípulos de Jesus está se esvairindo pelo ar. O reino de Deus é instalado quando discípulos vivem como discípulos e como os discípulos vivem, amando-vos uns aos outros. Eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso amar o meu irmão. O meu irmão que talvez ache que eu sou menos santa por usar maquiagem. O irmão que vota diferente de mim. O irmão que pensa diferente de mim. Mas como nós conseguimos amar a diferença? Buscando nós mesmos estarmos limpos e irrepreensíveis diante do Senhor. Meus irmãos e irmãs, quando nós estamos focados em viver em santidade, não sobra muito tempo para a gente querer avaliar a santidade do outro. Porque a luta contra o pecado, ela ocupa muito do nosso tempo. Quanto mais nós estamos querendo apontar o dedo para o outro, não num julgamento santo de admoestação que sim deve acontecer nas nossas comunidades de fé, mas num julgamento em praça pública, num apedrejamento, num ato de eu estou certo e você está errado, sem diálogo, nisso, meus irmãos, não existe amor. Nisso é tempo livre porque nós estamos mais preocupados em ter razão do que lutar contra o pecado. Quanto mais você olha para a vida do seu irmão, procurando diferenças, e menos olha para o Espírito Santo que habita nele, para a união em Cristo Jesus, mais vai ser difícil as pessoas te identificarem como um discípulo de Jesus. Porque os discípulos são aqueles que amam uns aos outros. Muitas vezes em nome do evangelho, muitas vezes em nome de um país cristão, muitas vezes em nome de uma denominação. Nós estamos deixando a nossa marca de lado. E a nossa marca é o amor. A nossa marca é o amor. Porque o Pai nos amou. E o Pai derrama em nossa vida o seu amor. E Ele nos chama a amar uns aos outros. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você olhe para a sua vida e veja, eu não estou amando os meus irmãos. Eu estou falando palavras de ódio, eu estou agindo de maneira errada. E eu quero te dizer, arrependa-se. Pare de olhar tanto para as divisões. E comece a olhar para os seus irmãos como filhos amados de Deus. Todas as palavras de ira, todas as palavras de condenação, muitas vezes injusta, todas as palavras de desdém, de prepotência que você fala para um irmão, você está falando para um filho amado de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos, eu sou um filho amado de Deus, mas o outro também é. E você é chamado a amar o seu irmão. Esse é o seu chamado. E esse é o chamado mais importante que você tem aqui na Terra. Esse é o chamado de Deus para você. Viva em santidade, busque santidade e ame os seus irmãos. Essa é a marca. E então, você poderá descansar, porque você saberá que estará fazendo a sua parte. E não existirá mais temor de deixar que o outro viva a própria singularidade. E assim a unidade entre pedras distintas voltará a ser uma realidade na igreja. Minha oração hoje é que nós sejamos uma geração de cristãos que busca com muita força a unidade do corpo daqueles que amam Jesus como único Senhor e Salvador. E que nós nos amemos uns aos outros. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que ele tenha feito você refletir, é um assunto que eu venho refletindo há muito tempo e eu senti de verdade compartilhar com vocês. E eu queria te convidar a compartilhar esse vídeo, talvez no seu grupo de igreja, no seu pequeno grupo, talvez com algum irmão que você acha que precisa escutar essa palavra. Nós precisamos, meus irmãos, voltar a olhar para a unidade.
como um dos bens mais preciosos que nós temos. Então, se você puder, compartilhe esse vídeo e até o próximo.